Primeiro Comando da Capital, PCC, é uma organização criminosa do Brasil. O grupo comanda rebeliões, assaltos, sequestros, assassinatos e narcotráfico. A facção atua principalmente em São Paulo, mas também está presente em 22 dos 27 estados brasileiros, além de países próximos, como Bolívia, Paraguai e Colômbia. Possui cerca de 30 mil membros, sendo que só no estado de São Paulo são mais de 8 mil membros. É considerada uma das maiores organizações criminosas do país. A organização é financiada principalmente pela venda de maconha e cocaína, mas roubos de cargas e assaltos a bancos também são fontes de faturamento. O grupo está presente em 90% dos presídios paulistas e fatura cerca de 120 milhões de reais por ano. O grupo surgiu em 1993 no Centro de Reabilitação Penitenciária de Taubaté, no Vale do Paraíba, local que acolhia prisioneiros transferidos por serem considerados de alta periculosidade pelas autoridades, e calcula-se que hoje tenha cerca de 6 mil integrantes dentro do sistema penitenciário e outros 1,6 mil em liberdade, apenas no estado de São Paulo. O PCC também é identificado pelos números 15.3.3, pelo fato de a letra P ser a 15ª letra do alfabeto português na época e a letra C ser a terceira. Vários dos ex-líderes da organização estão presos, como o criminoso Marcos William Zerbas Camacho, vulgo Marcola, que atualmente cumpre sentença de 44 anos, principalmente por assalto a bancos, no Centro de Readaptação Penitenciária de Presidente Venceslau, onde está presa toda a cúpula da facção. História PCC foi fundada em 31 de agosto de 1993 por 8 presidiários, no anexo da Casa de Custódia de Taubaté, a 130 quilômetros da cidade de São Paulo, chamada de Piranhão, até então a prisão mais segura do estado de São Paulo. O PCC, que foi também chamado no início como Partido do Crime, afirmava que pretendia combater a opressão dentro do sistema prisional paulista e vingar a morte dos 111 presos. Em 2 de outubro de 1992, no massacre do Carandiru, quando a polícia militar matou presidiários no pavilhão 9 da extinta Casa de Detenção de São Paulo. O grupo usava o símbolo chinês do equilíbrio Yin-Yang em preto e branco, considerando que era uma maneira de equilibrar o bem e o mal com sabedoria. Em fevereiro de 2001, Sombra tornou-se o líder mais expressivo da organização ao coordenar, por telefone celular, rebeliões simultâneas em 29 presídios paulistas, que se saldaram em 16 presos mortos. Idemir Carlos Ambrósio, o Sombra, também chamado de Pai, foi espancado até a morte no Piranhão 5 meses depois por 5 membros da facção numa luta interna pelo comando-geral do PCC. O PCC começou então a ser liderado por Geleão e Cezinha, responsáveis pela aliança do grupo com a facção criminosa Comando Vermelho, CV, do Rio de Janeiro. Geleão e Cezinha passaram a coordenar atentados violentos contra prédios públicos, a partir do complexo penitenciário de Bangu, onde se encontravam detidos. Considerados radicais por uma outra corrente do PCC, mais moderada, Geleão e Cezinha usavam atentados para intimidar as autoridades do sistema prisional e foram depostos da liderança em novembro de 2002, quando o grupo foi assumido por Marcos William Zerbas Camacho, o Marcola. Além de depostos, foram jurados de morte sob a alegação de terem feito denúncias à polícia e criaram o Terceiro Comando da Capital, TCC. Cezinha foi assassinado em presídio de Avaré, São Paulo. Sob a liderança de Marcola, também conhecido como Playboy, atualmente detido por assalto a bancos, o PCC teria participado no assassinato, em março de 2003, do juiz corregedor Antônio José Machado Dias, juiz da Vara de Execuções de Presidente Prudente. A facção tinha recentemente apresentado como uma das suas principais metas promover uma rebelião de forma a desmoralizar o governo e destruir o RDD, Regime Disciplinar Diferenciado, onde os detidos passam 23 horas confinados às celas, sem acesso a jornais, revistas, rádios ou televisão por apresentarem alto risco à sociedade. Ataques de 2006. Iniciada na noite de 12 de maio de 2006, uma onda de atentados contra forças de segurança e alguns alvos civis teve origem no estado de São Paulo. No dia 14, o ataque já havia se espalhado por outros estados do Brasil, como Espírito Santo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Bahia, este último sem ligação direta com o PCC. Os ataques tomaram uma repercussão gigantesca na mídia brasileira, que, somados à falta de informações por parte do governo de São Paulo e ao enorme sensacionalismo da imprensa,
além de vários boatos infundados, acabaram por causar pânico geral e clima de terrorismo na população, principalmente na segunda-feira. Os atentados foram destaque na mídia internacional durante os dias do ocorrido. Ataques de 2012. No final de 2012, outra onda de ataques contra a polícia começou. A causa era aparentemente um anúncio feito por líderes do PCC e espalhado aos membros da gangue fora da cadeia. Durante cerca de 30 dias, todos os dias 1 ou 2 policiais foram mortos, na maior parte em circunstâncias indefesas, como em folgas, em férias, ou até mesmo oficiais aposentados. Muitos policiais foram assassinados na frente de familiares ou amigos, geralmente quando chegavam ou saíam de suas casas. Em dezembro, as mortes começaram a diminuir e cessaram sem motivo conhecido. Disputa com o Comando Vermelho. Conflito entre PCC e CV diante do enfraquecimento do Comando Vermelho do Rio de Janeiro, que tem perdido vários pontos de venda de droga no Rio. O PCC aproveitou para ganhar campo comercialmente e chegar à atual posição de maior facção criminosa do país, com ramificações em presídios de vários estados do Brasil como Mato Grosso do Sul, Paraná, Bahia, Minas Gerais e outros mais. Em 16 de outubro de 2016, na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, em Boa Vista, Roraima, ao menos 10 presos do CV foram mortos quando detentos ligados ao PCC arrebentaram os cadeados que separam as alas e invadiram o setor da facção fluminense. Segundo o Sindicato dos Agentes Penitenciários de Roraima, pelo menos 6 presos foram decapitados e queimados, o que dificultou a identificação dos corpos. Horas depois, numa prisão de Porto Velho, um motim semelhante deixou 8 presos mortos, parte deles membros do PCC. No início de janeiro de 2017, em uma rebelião em um presídio do Amazonas, a organização FDN, aliada do CV, matou 60 integrantes do PCC, no segundo maior massacre em um presídio do Brasil, após o massacre do Carandiru. Em São Paulo, houve uma rebelião no presídio de Franco da Rocha, com a fuga de entre 200 e 300 detentos, sem informações sobre mortos, feridos ou indicações suficientes até agora de relação com os episódios no norte do país. Uziel de Castro, secretário de Justiça e Cidadania de Roraima, afirmou nesta segunda-feira que as rebeliões foram uma determinação nacional do PCC para que seus integrantes atacassem integrantes do CV. Eles declararam guerra entre as facções. Estamos percebendo nacionalmente o rompimento desse acordo entre eles. Castro citou também rebeliões no Pará, mas a informação não foi confirmada pelas autoridades locais. Os atos simbolizaram o fim do acordo de paz entre as duas facções. Terceiro Comando da Capital. Editar. Terceiro Comando da Capital, ou TCC, é um grupo rival do PCC. Foi articulado por César Augusto Ruiz da Silva, mais conhecido por Cezinha, ex-líder do PCC. A facção atua em presídios paulistas e, mesmo tendo sido fundada por ex-membros do PCC, a facção vem perdendo forças desde o assassinato de seu principal líder, morto a facadas no presídio da cidade de Avaré, comandado pela facção rival do PCC. O Terceirão, como é conhecido, domina poucos presídios do estado de São Paulo e acaba sendo até mesmo desconhecida por muitos. Conjuração de 2017. No início do ano de 2017, com a pacificação das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, FARC, o PCC e o Comando Vermelho iniciaram uma disputa por aquilo que tem sido chamado de espólio das FARC. Com isso, uma onda de fugas em presídios localizados no norte do Brasil foi iniciada, havendo mortes de encarcerados em decorrência delas.